Na manhã em que a cidade esperava celebrar o maior casamento político do ano, ninguém contava que o que incendiaria os jornais não seria o beijo dos noivos, mas uma foto roubada às 2 da madrugada. Su Wan-chou, o rosto ainda úmido de sono, o vestido de seda amassado sobre o ombro, encostada no peito do homem que a imprensa já chamava de o CEO mais rico da capital, Fu Yuanshen. O anel prometido de Meng Zhao ainda brilhava no travesseiro da casa da família Su. A aliança, a cerimônia, a aliança de interesses, tudo virou cinza diante de uma única imagem que dizia mais do que 1000 contratos. Su Wan-chou estava de pé na varanda do salão, a luz do sol entrando como um holofote. Ao seu redor, a família usava máscaras tão polidas quanto as peças de cristal na mesa. Senhores e senhoras da elite falavam em sussurros ensaiados. Do outro lado, Meng Zhao sorriu para os fotógrafos com a educação de um homem que jamais deixaria sua honra questionada. E, ainda assim, seus olhos estavam fundo o suficiente para esconder uma ira que poderia consumir impérios. Su sentiu o mundo se encolher. Dentro daquele vestido que parecia uma armadura frágil, havia uma jovem que aprendeu cedo a suportar peso, mas não a suportar a traição de quem ela própria se tornara. Ela não era ingênua. Ninguém que cresceu nas salas abafadas do clã Su iria viver sem compreender o preço das alianças. O noivado com Meng Zhao era mais que um voto de amor. Era contrato, era ponte entre conglomerados, era a promessa que o patriarca Su entregara aos acionistas para assegurar o futuro do grupo. Su Wan-chou sabia que servir ao nome estava escrito nas linhas de sua vida. Sabia também que naquele jogo havia sempre quem se movesse como peça, e quem, raramente, aprendesse a mover as peças. A noite anterior havia sido um segredo que cheirava a pólvora desde o primeiro tom de sua voz. Quando a família decidiu tratá-la como mercadoria, Su respirou fundo e escolheu não ceder. Foi uma escolha amarga, tomada entre portas que fechavam e janelas que não mais abriam. Fu Yuanshen havia surgido naquela hora como uma sombra com luz própria, calmo, olhando-a como quem lê mapas antigos buscando rotas onde outros veem muralhas. Ele não era apenas um magnata, era um labirinto de silêncio e poder, dono de sutilezas que transformavam qualquer palavra em comando. Havia rumores sobre seu passado, adoção misteriosa, alianças em diferentes capitais, mãos enfiadas em redes que controlavam mercados, mas suas mãos, quando as tocou, pareciam ter uma promessa de abrigo. No terraço do Hotel Meridian, sob a claridade atenuada das luzes urbanas, os dois dividiram confidências que resistiam a nomes. Não houve promessas de amor eterno, houve um acordo tácito de presença. Ela tinha medo, ele tinha curiosidade. Ela tinha sede de liberdade. Ele tinha sede de possuir algo que não coubessem em cofres. Sentaram-se, evitaram palavras grandiosas. O que ocorreu entre eles naquela noite não foi um espetáculo, foi um refúgio. O silêncio, às vezes, é mais íntimo que o diálogo. Quando o dia clareou, alguém registrou o que parecia um instante banal e o transformou em sentença. A foto chegou às redes como uma lava que escorre. Em minutos, o salão encheu-se de murmúrios de olhares calculados. O anel de Meng Zhao passou a carregar também a suspeita de má-fé. A família Su reagiu como se cada gesto fosse planejado há décadas. Olhares de reprovação, mãos que buscavam culpados. O patriarca, o velho mestre Su, permaneceu com a expressão impenetrável de sempre, como se supervisionasse uma operação que só ele entendia de fato. Mas por trás daqueles olhos descansava uma estratégia de ferro e, naquele instante, a estratégia exigia uma vítima. "O que você fez?" A voz de sua irmã Shanshan era uma lâmina polida. Havia orgulho e alívio cruel naquele tom. Finalmente, a chance de ascender sobre alguém caiado de culpa. Su Wanzhou não respondeu com ferocidade. Respondeu com a fala mansa de quem calcula o próximo movimento. Sabia que uma reação descontrolada seria o combustível perfeito para os inimigos. Pelo corredor, Qi, sua amiga de infância, a olhava como quem procura entender se a amiga ainda era a mesma.
Kitty representava a ancoragem que a cidade por vezes não permitia, um refúgio sem interesses, sem cálculos. O cancelamento foi uma formalidade executada com o verniz da civilidade. Meng Zhao, mago das relações públicas, convocou um discurso seco no saguão do Su-Group. Acusou a noiva de quebrar a confiança, jurou proteger a honra da família Meng e tirou-se do noivado como quem corta um laço danificado. Seus advogados prepararam notas, seus aliados nos meios de comunicação armaram narrativas. Para a opinião pública, Su Wanzhou era agora a noiva traidora que preferiu o peito do magnata a ficar fiel à promessa. Para a família Su, era a vergonha que exigia punição. Foi aí que Fu deixou de ser apenas o homem da foto e se tornou um movimento visível no tabuleiro. Quando os fotógrafos ainda a cercavam na entrada do condomínio e a primeira versão oficial do cancelamento tomava forma, Fu apareceu. Não entrou pela porta dos fundos, não se escondeu em rodeios. 3 carros pretos, 2 seguranças de vida inteira e um andar inteiro reservado no hotel onde Su ainda tentava compreender como tudo dera errado. Ele caminhou como quem tem costume de fazer com que o mundo se abra sob seus passos. Calmo, preciso, uma presença que deixava o ar mais espesso ao redor. Ao vê-lo, algo na defesa interna de Su tremeu. Fu não veio com notas públicas de condenação, veio com uma declaração silenciosa, feita de gestos e presença. Tomou uma posição entre ela e os flashes. Quando as luzes tentavam deformar sua figura, ele ergueu a mão e os seguranças recuaram. Sua voz, quando falou, foi uma afirmação que reverberou sem a necessidade de plateia. Ela não precisa de uma explicação para viver, disse ele para a multidão e para os gravadores. Havia frieza, mas também uma tonalidade que soou como promessa. Alguém inventou um cenário para destruir um futuro. Não vou permitir. A atitude de Fu era tanto pessoal quanto política. Protegê-la ali tornava-o cúmplice público de um escândalo que poderia ter sido dirigido contra ele, tanto quanto contra Su. Mas havia outra razão, o desejo. Ele a desejou não só porque sua presença lhe causava fascínio, mas porque nela viu uma falha, uma fissura que despertou nele uma necessidade de preencher. Desejar alguém como Su para Fu não era apenas movimento sexual, era a obsessão de possuir o enigma, de tê-la sob seu mando, como parte de suas conquistas íntimas que ele transformava em poder. O que se seguiu foi tiro e contra-tiro. O patriarca Su ordenou que Wan Shu se recolhesse. Sua mãe, entre lágrimas de porcelana, falou de desonra. Seu pai, vermelho de vergonha, buscou aliados para pôr fim às especulações. Contra eles, Meng mobilizou as relações comerciais. Contratos foram congelados, reuniões canceladas. A imprensa sepultou as notas de sociedade com manchetes sensacionalistas. Mas Fu tinha recursos que não se mediam apenas em bens móveis. Ao final daquele dia, ele fez o que ninguém esperava. Não pediu desculpas, não exigiu recuo. Ofereceu um porto. Não um casamento público, não um salvo-conduto de boca aberta, mas um lugar no seu mundo, e com ele a possibilidade de reerguer-se de forma que ninguém pudesse tocar. Venha trabalhar comigo, disse ele em voz baixa ao pé da porta do hotel, longe dos microfones. Não como favor, como parte de algo novo. Para Su, a proposta era bem calibrada, tinha serventia e promessa. Aceitá-la significaria, ao mesmo tempo, escapar à humilhação pública e entrar em um universo onde poderia aprender a virar as peças. Recusar era ficar estagnada, prendendo-se a um clã que a tratara como mercadoria. Havia, portanto, uma escolha que a sociedade interpretaria como submissão, e outra que poucos veriam além da superfície. Su entendeu naquele instante que poder também se aprende nos bancos de quem parece oferecer redenção. Por quê? Ela perguntou, e não buscava uma resposta romântica, queria uma estratégia. Por que me proteger? Fu inclinou-se, aproximando-se em silêncio calculado. Seus olhos não mentiam, havia no brilho uma mistura de interesse profissional e algo mais antigo, mais instintivo. Porque você me interessa, respondeu ele, e era tanto uma confissão quanto um aviso. Porque você é a única que não aceita ser definida só pelo sobrenome.
E porque, quando alguém tenta destruir o que você é, eu não acho bonito. Não sei explicar direito. Ele pausou e a voz ficou mais baixa. Mas eu não suporto ver uma peça interessante queimar por descuido alheio. A oferta veio com condições não ditas. Trabalhar no Grupo Fu significava estar dentro do campo dele, potencial alvo, potencial moeda de troca. Significava também estar sob o olhar incessante de um homem que não gostava de recusar. Para Wan Zhou, a alternativa era limpar sua imagem no chão da casa paterna. Impossível enquanto a família Su estivesse disposta a usar a humilhação como castigo. No mesmo dia, rumores começaram a circular sobre a origem da foto. Alguns sugeriam que fora forjada. Outros insinuavam que fora roubada clandestinamente por ordem do patriarca Su para justificar um recuo digno do noivado. No mesmo dia, havia quem apostasse em uma armação contra Meng. E se aquele escândalo fosse o movimento do próprio clã Su para se livrar de um noivado que já não lhe servia? As teorias ganhavam força à medida que os interesses se entrelaçavam. A verdade, enquanto isso, ficou soterrada pelas narrativas que homens poderosos pintavam nos noticiários. No tabuleiro, ninguém acreditava em coincidências. Enquanto a família Su discutia o plano de ruína, Meng Zhao destrinchava a alternativa. Denunciar, processar, recuperar a honra. Havia feridas de orgulho que ele não tolerava. Seu primeiro movimento foi cortar qualquer comunicação com a família Su, limpar alianças e, quando necessário, atacar o patrimônio que permanecia vulnerável. Procurou conselhos com os seus, Pierce Hargrave e Ronald Holden, nomes conhecidos por fechar portas com cláusulas que sangravam. Poderia haver, ele sabia, um preço para reverter o dano, e ele estava disposto a pagar com juros. Do lado de Fu, a resposta foi menos ruidosa e mais eficaz. Pequenas ações de bastidor que começaram a morder áreas sensíveis de Meng Corp. Um contrato de logística foi atrasado por um fornecedor que, misteriosamente, havia assinado com a subsidiária de Fu um acordo exclusivo. Pequenos encaminhamentos de embarques foram redirecionados e um projeto que Meng celebrava como seguro começou a perder a cadência. Eram cortes precisos, discretos, feitos na carne do negócio. Fu não precisava destruir Meng de uma vez, bastava mostrar que podia. E sua intenção era clara: quem ferisse a mulher à vista dele sentiria o aperto. Para Su Wanzhou, contudo, o dano não estava apenas nos contratos ou nas páginas de jornal. Estava nas conversas que cessaram, nos olhares que antes a exaltavam, agora cortando como facas. Estava no corredor longo de sua própria casa quando, pela primeira vez, alguém fechou a porta do quarto e deixou-a do lado de fora. Ela foi despojada de privilégios sem advertência. Viu-se obrigada a recolher-se, a ouvir acusações que se transformavam em certezas fabricadas sem que pudesse responder. Havia vergonha? Sim. Havia também uma raiva calma que queimava lentamente e vontade de transformar aquela humilhação em vantagem. Na primeira noite depois do escândalo, Fu a levou para um dos apartamentos do grupo, mobiliado com obras, silêncio e uma cozinha que ninguém ousava usar por receio de estragar a perfeição. Ela dormiu naquele espaço por obrigação, não por rendição. Ele percebeu, e talvez aquilo o excitou. Desejar alguém que resiste tem para ele um tempero perigoso. A ideia de domar não por violência, mas por persistência estratégica. Não quero ser salva, ela confessou em uma madrugada elétrica, quando as luzes da cidade brilhavam como promessas que não cumpriam. Não quero ser um troféu do seu poder, nem um estandarte. Eu quero espaço para jogar. Fu a ouviu, e havia nela uma sinceridade que o atraía como ímã. Não respondeu com palavras doces, fez algo mais prático. Assinou papeladas protegendo seus direitos, acionou aliados para segurar o vazamento de informações e, em silêncio, começou a mover peças que explicavam por que ele não deixaria que ela se perdesse tão fácil. Os dias que se seguiram foram um desfile de conspirações. A imprensa exigia explicações. A cidade cochichava sobre o casamento cancelado. Investidores sondavam as possibilidades. Entre reuniões sopradas com café e telefonemas que soavam como tiros curtos, Su aprendeu a falar em siglas e números.
Entrar no mundo de Fu era aceitar regras não escritas. Ela foi colocada num cargo que dizia consultora. Na prática, era uma posição de visibilidade controlada, perto o suficiente para permanecer protegida, distante o bastante para não ser acusada de aproveitar a proteção como ambiente de oportunidades. Mas a proteção vinha com um preço que ainda não tinha nome. Fu a olhava de maneira diferente agora, não apenas com desejo, mas com a intenção de possuir. Havia momentos em que seu interesse se transformava em vigilância. Um telefonema curioso, uma pergunta sobre sua rotina às 4 da manhã, detalhes sobre quem a visitara. Ele não afirmava nada, agia, e a ação, para Fu, era declaração. No gabinete do patriarca Su, a humilhação ganhou forma legal. A família se reuniu e decidiu. Su Wanzhou tinha de desaparecer do cenário público por um tempo enquanto controlavam os danos. O velho mestre Su fez sinais que pareciam ordens de batalha. Uma parte de Su, a parte que ainda acreditava em lealdade familiar, quase obedeceu. Outra parte, a que ele nunca percebera, começou a arquitetar o que seria o seu retorno. Não adianta fingir que nada aconteceu, disse o patriarca numa voz que não admitia réplica. Você nos expôs. Isso tem preço. Aquele preço poderia significar perder herança, perder posição, perder algo mais doloroso, o nome. Quando Shan Shan sorriu com maldade, Su entendeu que as batalhas familiares frequentemente criavam vencedores por remoção. A única questão era quão longe ela estava disposta a ir para não ser mais uma peã. Os rumores se multiplicaram até que se tornaram fumaça densa. A cidade inteira respirava o escândalo como se fosse ar. Em um jantar privado, antes de uma assembleia que prometia ser explosiva, Men Zhao cruzou com Fu e houve tensão que mal se disfarçou. Men falou com frieza de oceano, como quem conjura tempestade sem se sujar na água. Fu sorriu, e no sorriso havia algo afiado. Isso não é só sobre reputação, disse Fu, baixo. É sobre quem controla o tabuleiro. Eles se reconheceram como jogadores da mesma estirpe, homens que tinham prazer em dominar as regras do jogo. Mas nenhum deles enxergou Su apenas como peça. Para um objeto de desejo, para o outro, símbolo de traição a ser punida. E Su, no centro, movia-se como quem aprende a manipular o destino com as próprias mãos. Os próximos passos moldariam o que viria a seguir. Em corredores de mármore e salas de reunião, contratos foram abertos com destino ao conflito. A noite proibida se transformara em arma. O desejo que Fu sentia por ela, mais do que atração, tornou-se impulso. Proteger era mais que proteção, era posse. E enquanto isso, Su aprendeu a sorrir para os repórteres com a serenidade de quem foi forjada no fogo, planejando em silêncio a resposta que o mundo não previa. A decisão de aceitar a mão estendida de Fu não apagou a sensação de urgência. Pelo contrário, a virou combustível. Ao entrar no elevador do edifício do Grupo Fu, com a cidade a seus pés e os olhares escondidos atrás de vidros polidos, Su sentiu o peso da escolha como uma herança recebida. Atrás da porta de aço, a luz fria do escritório prometia tanto salvação quanto enigma. Ela não sabia ainda qual das duas venceria. Mas sabia que a noite proibida, aquela que transformara seu noivado em cinzas, foi a fagulha que acendera uma nova ordem. E que, naquele jogo de poder, o desejo dele era uma força tão real quanto qualquer contrato assinado. O elevador subiu como uma cápsula que a isolava do resto do mundo. Su Wanzhou segurou a alça da bolsa com as duas mãos, e seus dedos tremiam apenas o suficiente para lembrar que, apesar do silêncio metálico, havia uma cidade inteira falando dela lá fora. Quando as portas se abriram, a recepção do Grupo Fu parecia mais uma sala de comando do que um hall de boas-vindas. Vidros, obras minimalistas, a sensação de que tudo ali fora desenhado para que as decisões pesassem menos no coração e mais no tabuleiro. Fu a conduziu pelo corredor sem pressa, sempre à frente, sempre no compasso de quem dita os passos. Ele não deu ordens rudes, ofereceu rotas. No seu escritório, colocou diante de Su uma cadeira, um teclado e uma pilha de relatórios que cheiravam a tinta fresca e interesse. A proposta oficial, agora, vinha em papel e termos claros.
Assessoramento estratégico, acesso a reuniões, um cargo que garantiria visibilidade sem comprometer ainda a imagem pública de ambos. Você vai aprender a jogar, disse Fu com naturalidade, fechando a porta sem a teatralidade dos flashes. Ela, cuja vida fora dita por contratos familiares desde a infância, teve de engolir o orgulho. Não havia heroísmo em aceitar ajuda, havia estratégia. Aceitar o cargo era entrar num espaço onde poderia observar, interferir e se fortalecer. Era, em suma, virar operadora do próprio destino. Os primeiros dias foram um laboratório. Su passou por apresentações, reuniões de due diligence, cafés em salas cujo design lembrava navios de guerra silenciosos. Aprendeu a ler planilhas com olhos que finalmente viam além dos números. Ali havia alavancas, pressão por liquidez, ritmos de mercado que podiam quebrar ou sustentar reputações. Fu a colocou ao lado de advogados frios, analistas impiedosos e executivos que respondiam a nomes que soavam como sentenças. Em público, sua presença era medida, polida. Nos bastidores, sua voz ganhou traços de comando. O que surpreendeu Su foi a maneira como Fu transformava desejo em estratégia. Não havia teatralidade na proteção dele, havia operação. Quando um fornecedor crucial da Meng entrou em contato com o grupo Fu, não foi por acaso. Fu aplicara um filtro sutil, apertara contratos e deixou a rede de fornecedores respirar o suficiente para saber a quem obedecer. Quando um banco repensou a linha de crédito para uma subsidiária da Meng, ninguém disse que foi Fu. Disseram apenas que havia reavaliações de risco. Pequenas cortes que corroíam, lentamente, o músculo financeiro do rival. Ela observava essa máquina de influência com o fascínio de alguém que acabara de descobrir como se move o tabuleiro do mundo que sempre havia servido. E algo mais crescia. A sensação de que, se a cidade acreditava ter visto uma traição, era porque alguém havia decidido que era útil que fosse assim. Su começou a vasculhar memórias, a anotar discrepâncias e a perguntar aos mais próximos, não para brandir verdades nas manchetes, mas para entender quais portas se abririam com cada informação. Em casa, a reação familiar foi como um veredito em câmera lenta. O patriarca Su continuava a aparecer com a expressão de peças sempre se encaixando conforme sua vontade. Shanshan sorriu com o apetite daquele que observa uma disputa de poder e já vê sua própria ascensão. A mãe, com lágrimas que escorriam como porosas porcelanas, repetia frases feitas sobre honra, enquanto o olhar atravessava a cara da filha com censura. A expulsão formal foi rápida. Quartos fechados, convites retirados, jantares cancelados sob justificativas burocráticas. O clã se protegia, e nessa proteção, Su era a moeda que se usava para comprar dignidade. Mas Su não era a mesma que havia aprendido a conformar-se. Cada fechamento de porta encontrava nela uma resistência mais afiada. Encontrou aliados improváveis. Kiki, sempre leal, virou sua conselheira para as pequenas e grandes rupturas da intimidade pública. Alguns executivos do Grupo Su, mal contentes com o poder do patriarca, começaram a trocar olhares cúmplices. E, nos registros que circulavam por caixas de e-mail e memórias de celulares, Su descobriu pistas. Uma mensagem anônima enviada de um endereço protegido, uma foto borrada com metadados inconsistentes, um pagamento em nome de uma empresa de fachada que remetia a uma consultoria contratada pelo próprio clã Su. Em casa, a reação familiar foi como um veredito em câmera lenta. O patriarca Su continuava a aparecer com a expressão de peças sempre se encaixando conforme sua vontade. Shanshan sorriu com o apetite daquele que observa uma disputa de poder e já vê sua própria ascensão. A mãe, com lágrimas que escorriam como porosas porcelanas, repetia frases feitas sobre honra, enquanto o olhar atravessava a cara da filha com censura. A expulsão formal foi rápida. Quartos fechados, convites retirados, jantares cancelados sob justificativas burocráticas. O clã se protegia, e nessa proteção, Su era a moeda que se usava para comprar dignidade. Mas Su não era a mesma que havia aprendido a conformar-se. Cada fechamento de porta encontrava nela uma resistência mais afiada. Encontrou aliados improváveis. Kiki, sempre leal, virou sua conselheira para as pequenas e grandes rupturas da intimidade pública.
Alguns executivos do Grupo Su, mal contentes com o poder do patriarca, começaram a trocar olhares cúmplices. E, nos registros que circulavam por caixas de e-mail e memórias de celulares, Su descobriu pistas. Uma mensagem anônima enviada de um endereço protegido, uma foto borrada com metadados inconsistentes, um pagamento em nome de uma empresa de fachada que remetia a uma consultoria contratada pelo próprio clã Su. Pouco a pouco, construiu-se algo perigoso e fascinante. A hipótese de que ela fora usada como bode expiatório. Que a imagem que incendiara a cidade poderia ter sido produzida para remover obstáculos que o patriarca já não queria enfrentar. A ideia de ser montada como peça numa partida maior doía, mas também acendia uma chama de raiva que Su transformava em foco. Fu, ao perceber as descobertas, não agiu por piedade. Agiu com precisão. Reuniu sua equipe de segurança cibernética, advogados, operadores de influência e começou a mapear a cadeia que levava a cada vazamento. Havia um prazer contido, quase um regozijo, quando ele expunha uma camada após a outra. Um fornecedor que falsificara um recibo, um laranja que recebia pagamentos, um diretor de comunicação que aceitara pressões para manipular narrativas. Cada link encontrado era uma oportunidade para desmontar o mecanismo que a havia queimado. Entretanto, os ataques não vieram apenas pelas vias legais. Meng Zhao, ferido no orgulho e no bolso, experimentou formas de retaliação menos discretas. Mandou procuradores e consultores de imagem a todo vapor. Patrocinadores foram sondados. Membros do conselho que antes sorriram para ele, agora vacilaram. Em uma noite, um vídeo manipulado circulou nas redes, insinuando que Fu havia planejado a operação e seduzido Su para ganhar vantagem. A imprensa, faminta por escândalos, mastigou o boato até que perdesse o sabor. Mas sabe-se que nem toda mentira precisa ser verdadeira para produzir dano. Foi nesse jogo de sombras que a relação entre Su e Fu se densificou. O homem que lhe oferecera abrigo também era o que a olhava como se esperasse sempre uma decisão. Havia momentos em que o silêncio entre os dois parecia mais revelador do que longas confissões. Quando Fu a ouviu revelar numa reunião privada que sabia de uma transferência que ligava o clã Su a um intermediário. Quando ele mandou um simples bilhete pedindo que não fosse a uma festa onde sabia haver armadilhas. Quando apareceu, inesperado, num leilão onde a família Meng tentava lavar a própria reputação com doações caras. Esse domínio sutil de suas atividades funcionava como sedução. Fu possuía a habilidade rara de transformar cuidado em propriedade. Mas Su, que já aprendera cedo a vender uma face ao mundo, sabia distinguir presença que liberta de presença que prende. Aceitou o cuidado com seu próprio preço. Aprender a atuar, a usar os recursos dele, a montar estratégias. Não queria ser troféu, queria ser parceira, ainda que essa parceria tivesse começado sob circunstâncias ambíguas. O primeiro grande movimento público veio numa assembleia de acionistas do Grupo Su, um evento que o patriarca planejara para consolidar lealdades e dissipar rumores. Fu, surpreendentemente, apareceu como convidado de última hora. A sala encheu-se de sussurros, alguns viraram gargalhadas contidas. Olhares da alta sociedade buscavam explicações que não chegavam. Aproveitando-se da plateia, Fu fez algo que muitos consideraram imprudente. Pediu a palavra. A fala não foi longa, mas teve o objetivo que as palavras bem medidas costumam ter quando são usadas como lâminas. Desmontar peças, revelar fatos, colocar a responsabilidade onde ela devia ser colocada. Ele apresentou documentos que atestavam transações entre empresas de fachada e fornecedores contratados pelo clã Su, mensagens de texto que mostravam coordenação para facilitar um vazamento e, por fim, o registro de comunicação que ligava uma consultoria de imagem à produção de um roteiro para humilhar alguém publicamente. Quando o patriarca ouviu os nomes, a sala silenciou. Havia espanto e havia também raiva, porque ninguém gosta de ver o próprio palco invadido por verdades inconvenientes. Shanshan, cuja ambição esteve sempre à espreita da queda de Wanzhou, corou.
O velho mestre Su manteve uma expressão que oscilava entre a fúria calculada e a necessidade de resposta. Isso não demonstra nada definitivo, bufou ele, ainda que sua voz traísse um tremor. São suposições, documentos que podem ter sido plantados. Fu sorriu, e esse sorriso teve a frieza de quem guarda outro trunfo. Então venha a perícia, disse ele. Traga quem quiser, julgaremos à luz de provas, não de rumores. Mas, enquanto isso, ninguém mais usará a vida desta jovem como moeda de troca. Foi um movimento público, incontestável em sua audácia. Alguns membros do conselho levantaram-se em defesa de Fu, outros em defesa do patriarca. A imprensa, que devorara as imagens da noite proibida, agora tinha uma nova linha, a possibilidade de que aquela noite fora fabricada como manobra. O caos, porém, trouxe consequências. O patriarca mandou um comunicado anunciando medidas internas e ameaçando ações legais. Meng Zhao, enfurecido por ver seu antagonista ganhar terreno, respondeu com uma denúncia de difamação. O tabuleiro estava montado para um choque jurídico e midiático. Enquanto os dois lados montavam suas equipes, Su teve uma conversa com o único homem que a tratara como alguém com destino próprio. Estavam no terraço do prédio do Grupo Fu, onde a cidade parecia um mapa de luzes e promessas quebradas. Não quero ser jogada para cima do seu cavalo como prova de vitória, disse ela, sem olhar para ele. Se vamos fazer isso, faremos com regras. Fu apoiou a mão no guarda-corpo, observando a malha brilhante da urbe. Seus olhos, na penumbra, pareciam cogitar 1000 possibilidades. Regras? Replicou ele com um tom quase divertido. Temos transparência. Você me avisa antes de qualquer movimento que envolva a família. Eu aviso antes de qualquer exposição pública que coloque você em risco. E... Fez uma pausa. A palavra seguinte saindo pesada. Você decide até onde participa. Su ergueu o queixo. A proposta era, de fato, surpreendentemente equitativa, ainda que a equidade viesse de alguém acostumado a ditar condições. E a última coisa? Perguntou ela. A última coisa é que eu não vou ser ignorado quando se tratar de proteger aquilo que me interessa, disse ele, sem subtexto. Nem por você, nem por ninguém. A frase deu a ela uma sensação estranha. Respeito travestido de possessividade. Não era conforto absoluto, mas era poder. Ela respirou e aceitou, por ora, aquela aliança que se montava com base em negociações. Voltar à família era impossível. Reconstruir sua vida sozinha naquele momento parecia frágil. Tinha, portanto, que usar as ferramentas à sua disposição. O jogo legal escalou. Perícias de imagens, rastreamento de transações, divulgação controlada de documentos. Fu e sua equipe conseguiram, com competência técnica, demonstrar que a foto possuía indícios de adulteração, metadados inconsistentes, angulação que só poderia ser obtida de câmeras internas e um técnico de imagem cujo recibo mostrava pagamentos por serviços pouco claros no mesmo período. Além disso, a consultoria de imagem que recebera os recursos do Clã Su, uma empresa com endereço em outra cidade, apareceu como intermediária em transferências que apontavam para uma operação de fabricação de crise. Quando as evidências começaram a surgir, o efeito foi devastador para quem esperava manipular a narrativa com mão leve. O patriarca Su, que sempre achara que o poder comprava silêncio, viu antigos aliados se moverem para proteger seus ativos. Alguns conselheiros pediram que ele prestasse esclarecimentos, outros simplesmente se afastaram com a pressa de quem salva a reputação. A humilhação pública que antes caía sobre Su Wanzhua agora começava a refletir contra seus arquitetos. Mas Meng não entregaria o jogo sem luta. Em público, ele mantinha a pose de ferido digno, de homem traído. Em off, acionava redes, pressionava bancos e sondava a possibilidade de um golpe que virasse a mesa completamente. Propôs um acordo, confidencialidade em troca de retirada de acusações. Fu fingiu considerar. Não era jogo de ingenuidade, era de paciência. Chegou o dia do leilão beneficente em que a elite esperava lavar culpas e afirmar moral. Entre taças e discursos, o clima espesso revelou que alguém havia decidido que era hora de matar ou morrer na praça pública. Fu escolheu abrir o cofre. No meio do evento, quando uma sala de cristal sentiu o peso de olhares e celulares prontos para registrar deslizes, ele pediu a palavra para anunciar a doação de uma quantia gigantesca.
Os aplausos foram mecânicos. As lentes buscavam um homem que, contra toda expectativa, se mantinha ao lado da mulher cuja imagem ainda queimava manchetes. Foi então que, em tela gigante e com a tranquilidade de quem já tivera a perícia validada, Fu expôs uma sequência de e-mails e transferências que ligavam o clã Su a uma operação que buscava fabricar um escândalo. A sala explodiu em murmúrios. O patriarca Su, pego pela própria teia, tentou interromper, mas não havia mais como. A defesa pública do clã virou um rodeio de justificativas vazias. Shan Shan tentou esboçar um gesto de indignação que soou falso. Meng, que ouviria ali a ruína de sua estratégia, ficou pálido. O efeito foi imediato. Investidores recuaram, manchetes mudaram de tom e pelas ruas, o público que antes concordara em condenar Su passou a questionar quem, afinal, manobrara a narrativa. A sensação de que o mundo girava à volta de aparência se rompeu e deu lugar a uma verdade mais dura, que por trás de muitas cortes de honra havia acordos sombrios. No calor do momento, Su entendeu algo essencial. Ela não precisava apagar a noite que a condenara para retomar poder. Precisava, sim, reescrever a interpretação que dela faziam. E fez isso publicamente. Subiu ao pequeno palco improvisado e, com a voz firme, falou: "Fui usada. Não nego que estive com alguém que me protegeu naquela noite porque precisava de abrigo", disse sem delongas. "Mas não fui cúmplice de uma farsa. Se houve manipulação, que se mostre. Eu não vou me curvar para histórias que não escrevi." A audiência prendeu a respiração. Alguns aplaudiram, outros sibilavam. Mas a fala teve efeito. Su aparecera como sujeito de sua própria história, e não mais como um objeto imposto por outros. A poderosa cena pública consolidou o movimento que Fu já sabia operar há dias, transformar a narrativa pela via da prova e da coragem. A queda de Meng seguiu em semanas aflitivas. Seus contratos foram revistos, investidores pediram auditorias, registros de operações foram expostos. Em pouco tempo, ele viu o império de influência que antes sustentara começar a ranger. A humilhação que outrora fora lançada sobre Su voltava como uma onda de retorno que o soterrava. Em privado, ele buscou reconciliação, mas o silêncio de muitos foi mais cortante do que qualquer palavra. Ainda assim, a guerra deixou marcas. Havia uma verdade sutil e incômoda. Para vencer, Su precisava da mão de Fu. Para restaurar sua dignidade, precisara ser exposta em público com a ajuda do homem que a desejara. A dependência e o desejo entrelaçaram-se. Em momentos de quietude, Su assistia ao modo como Fu a olhava, um olhar que já não era apenas desejo, mas contemplação de uma conquista, de alguém que tinha em mãos não só poder financeiro, mas também a possibilidade de formar alianças afetivas que o encaixassem de um modo novo. O dia em que tudo parecia resolvido, no entanto, foi marcado por um novo desafio. O patriarca Su, ferido e humilhado, decidiu que a melhor resposta à derrota era selar uma aliança que restaurasse a honra da família. Convocou para isso um jantar, uma última tentativa de reescrever os termos do jogo social. Havia convidados que representavam oligarquias, advogados e representantes das famílias com quem o clã Su historicamente fechava acordos. Para muitos, era o teste final, ver se Su Wanzhou aceitaria voltar ao lar e curvar-se ao que antes fora imposto. No salão do patriarca, a tensão tinha a densidade de um vidro que ameaçava estilhaçar. Shan Shan, impecável, circulava como uma rainha pronta a raciocinar a sucessão. A mãe de Su, agora menos emotiva e mais calculista, aguardava com um ar de quem conta perdas. Quando Su chegou, não foi para se desculpar, foi para falar. "Não volto atrás", declarou ela, com a voz que cortou o silêncio. "Não para vocês, e nem para quem pensa que pode usar minha vida para negociar interesses." O patriarca bufou, e por um momento a velha máscara de controle tremeu. Em seguida, com um gesto diplomático, fez uma proposta que parecia ao mesmo tempo capitulação e salvação. Um casamento entre Su Wanshen e Fu Yuanshen. Não mais como contrato entre Su e Meng, mas como união estratégica que reconstituiria laços e teria potencial para trazer estabilidade aos negócios.
O anúncio caiu como bomba. Xanxan arregalou os olhos. Kiti apertou as mãos em sinal de incredulidade. A plateia murmurou. Su, que sempre fora peça nos leilões do patriarca, percebeu nessa proposta uma oportunidade para transformá-la em escolha própria. Havia riscos. Unir-se a Fu significava ceder parte de suas armas. Significava aceitar um homem que, embora a protegesse, nutria um desejo que poderia se transformar em dominação. Mas havia também ganhos palpáveis. Status restaurado, poder real, espaço para agir dentro de um círculo onde decisões se tomavam de fato. Fu, por sua vez, manteve a compostura. Naquele instante, a expressão dele não era de espanto, mas de interesse calculado. Ele sabia que se casasse com Su, não ganharia apenas um título, ganharia, de novo, uma aliança que lhe permitiria consolidar posições. Mas o casamento lhe daria a possibilidade de moldar, de perto, a mulher que despertara sua obsessão. Para ele, o que surgia ali não era uma simples união sentimental, era uma usina de poder. Su ponderou. Nos dias que seguiram, negociou termos que pareciam prenupciais e substantivos. Não queria ser reduzida a adorno. Exigiu cláusulas que lhe dessem autonomia na gestão de seus ativos, veto em decisões que envolvessem seu nome e um compromisso público de Fu de não permitir manipulações vindas da sua família. Pediu também que o casamento fosse público, transparente e que os termos fossem assinados diante de advogados respeitáveis. Não por ingenuidade, mas por controle. A insistência em termos fez de sua decisão algo que ela própria conduzira. Não se tratava mais de ser resgatada. Tratava-se de se juntar por vontade própria a quem oferecia não só abrigo, mas parceria governável. Havia, claro, um preço invisível, a presença constante de Fu em sua vida, a sensação de que seus passos seriam, agora, sempre observados por um homem acostumado a possuir. No dia da assinatura, diante de uma pequena mesa e de advogados, Su escreveu seu nome com uma firmeza que surpreendeu até ela mesma. Fu a observava com olhos cuja intensidade sugeria promessa e advertência. Quando a caneta deslizou no papel, algo mudou. Não foi apenas contrato que se selava, mas um novo tabuleiro que se abria para ambos. A cerimônia, quando ocorreu, foi discreta e elegante. Não houve espetáculo midiático. Houve, no entanto, olhares curiosos e um sentido de conclusão para aqueles que acompanhavam as intrigas. Durante a recepção fechada para amigos e aliados, Fu puxou Su para um canto do jardim. As luzes dos postes davam ao cenário um brilho que lembrava os momentos em que tudo começara, naquela noite de refúgio no terraço do hotel. — Você está bem? Perguntou ele em voz baixa, tocando a distância que havia sido costume entre proteção e posse. Su olhou para ele sem se curvar. Havia, no fundo do olhar, o cansaço de quem passou por muitas batalhas seguidas, mas também havia calma calculada. — Estou onde escolhi estar, respondeu, e isso, por agora, me basta. A resposta de Fu foi um sorriso que não chegava aos olhos. Aproximou-se e encostou a testa na dela, num gesto que podia ser ternura e podia ser marca de propriedade. Não houve aprofundamento íntimo na cena, apenas uma promessa sem palavras. Ele a desejava, e isso mudaria o ritmo de suas vidas. Nos meses que se seguiram, o casal, agora paridade de interesses e tensão, construiu uma dinâmica dual. Publicamente, eram a imagem de uma aliança poderosa. Nos bastidores, Su ocupava um cargo que lhe permitia decisões reais e, gradualmente, autoridade. Fu manteve sua postura de protetor, mas também foi forjando formas sutis de controle. Discussões curtidas sobre horários, sugestões sobre pessoas com quem ela deveria manter relações, intervenções discretas quando julgava necessário. Su, por sua vez, aprendeu a negociar. Aceitava alguns constrangimentos em troca de liberdade maior em outras áreas. A relação era, portanto, uma negociação constante. O desejo de Fu, no entanto, não se apaziguou. Era uma chama que crepitava nos cantos do olhar, que se manifestava em presentes caros, que não disfarçavam sua intenção de marcar posse.
em notícias discretas que insinuavam proximidade e na maneira como defendia publicamente o nome dela. Para Su, o fato de ser desejada por um homem com tanto poder era ambivalente. Havia um sentimento de triunfo e, ao mesmo tempo, a consciência de que sua autonomia custara a necessidade de aceitar vigilância. Mas se havia algo que Su aprendera naqueles meses, era a habilidade de transformar desejo em alavanca. Ela descobriu que podia usar o impulso do marido a seu favor, pedindo favores que ele consideraria pessoais, deslocando sua atenção para ações que ampliavam sua própria influência. E Fu, que via nela a mistura rara de resistência e suavidade, rendia-se com facilidade às sutilezas do jogo. O clã Su sofreu mudanças. O patriarca, encolhido pelo pudor público, viu seu poder diminuir. Shanshan, que sonhava com ascensão, teve de renegociar ambições. A família aprendeu a conviver com o fato de que a peça que tentaram sacrificar agora detinha parte do controle. E Meng Zhao, derrotado em etapas, retirou-se para pensar novas maneiras de recuperar prestígio, sabendo que, se surgisse uma oportunidade, voltaria com forças recuperadas. Havia, porém, outros efeitos colaterais. Alguns amigos se afastaram, fossem por receio de associar-se a uma figura polêmica, fossem por não concordarem com os meios. Kiki permaneceu, leal, e se tornou parceira de Su em muitos momentos de intimidade racional. Juntos, o casal e seus guardiões, uma rede de advogados, operadores e confidentes, pavimentaram a nova ordem de um poder que, apesar de brilhante, carregava sombras. E o desejo de Fu, sempre latente, encontrou formas de se manifestar sem ultrapassar as linhas que Su traçou. Havia beijos roubados entre apresentações institucionais, havia mensagens carinhosas que, de vez em quando, saíam do tom corporativo e invadiam a vida cotidiana. Em outras ocasiões, havia silêncio e cálculo. Su aprendeu a conviver com isso, a usar o sentimento dele como combustível para suas próprias ambições. No entanto, nem tudo foi tranquilo, nem poderia ser. Num jantar beneficente alguns meses depois, quando as luzes já não tremiam tanto e as narrativas se curavam com o tempo, um grupo de investidores menos simpáticos tentou ressuscitar dúvidas sobre a origem daquele escândalo. Surgiram, de forma oportunista, notícias falsas plantas de um analista amargo que buscava notoriedade. A rejeição pública retornou por breves horas. A sensação de que um passado mal explicado podia reaparecer como tempestade fez com que Su repensasse suas proteções. Foi aí que decidiu tomar uma posição mais definitiva. Não para apagar o passado, ele já era parte dela, mas para garantir que sua narrativa não voltasse a ser arquibancada por adversários. Convocou jornalistas, explicou o que realmente ocorreu, apresentou, de novo, provas da manipulação e fez algo inédito. Abriu sua própria fundação para auxiliar jovens mulheres afetadas por crimes de reputação digital. A ação foi duplamente estratégica. Ajudava vítimas semelhantes e, ao mesmo tempo, consolidava sua imagem pública como alguém que transformava dor em movimento. A atitude transformou o tom das discussões. Sua figura ganhou respeito. Não se tratava mais apenas da mulher que passara a noite com um magnata. Era uma líder de causa, uma agente que usava influência para algo maior. Fu, que inicialmente poderia ver a iniciativa como projeção pessoal, sorriu com aprovação. Talvez parte do que o atraíra sempre em Su fosse a capacidade dela de transformar feridas em estratégia. Ela agora ocupava não só um título, mas um propósito. Ainda que os elementos de possessão nunca desaparecessem completamente, a relação entre os dois passou a se sustentar em um equilíbrio instável. Desejo forte, poder compartilhado e uma independência constante que Su preservava a custo de negociações diárias. Fu continuou a observá-la com aquela intensidade, muitas vezes protetora, por vezes possessiva. E ela, por sua vez, respondeu com uma combinação de afeto seletivo e cautela. Meses depois, na intimidade do apartamento que dividiam, em que as obras davam ao ambiente ares de museu doméstico, Su relembrava a noite que fora resposta e início. Não havia regresso à inocência, havia sim reconstrução. O passado não era mais um peso que definia cada passo, mas a pedra sobre a qual ergueu a estrutura de sua escolha.
Em uma madrugada, quando as luzes da cidade formavam uma tapeçaria cinzenta e silenciosa, Fu sentou-se ao lado dela e segurou sua mão sem pressa. Não disse nada complexo, palavras eram desnecessárias. Você estava certa, confessou ele, baixo, sobre querer espaço para jogar. Ela virou-se e olhou-o diretamente. Havia no rosto dele uma honestidade que não se ocultava em estratégias. E você estava certa em não permitir que a queimassem, respondeu Su. Mas não me pertenço. Não me dói dizer isso? Ele sorriu, uma combinação de frustração e adoração. O desejo, aliado à admiração, criavam uma tensão que ambos aprendiam a manejar. Talvez, disse ele, mas quero que saiba de uma coisa. Eu não me canso. Não do poder, não de entender os tabuleiros e muito menos de você. A frase soou como promessa e ameaça. Ela segurou a mão dele por mais tempo. No mesmo instante, percebeu que estava confortável com a ambiguidade. Preferia o domínio explícito ao silêncio das manipulações que a viera a ferir. Preferia saber quem desejava e por quê. A história de Su Wanzhou não terminara com a noite que a escandalizara, nem com o casamento que movia interesses. Terminara pelo que era possível, transformando-se em algo maior, recuperação com nuances, poder obtido por meios questionáveis e uma relação que mesclava afeto e estratégia. O mundo que ela ocupava era duro e belo, um lugar onde cada gesto teria repercussões e onde o desejo de um homem rico e poderoso continuava a ser parte do campo de jogo. E afinal, era isso. Fu Yuanshan não parava de desejá-la, desejo que se manifestava tanto em sua proteção quanto em seus modos de controle. Su, por sua vez, não se submeteu por completo. Escolheu parceria em vez de rendição. Havia ambiguidade moral, havia escolhas pragmáticas, havia amor que poderia florescer em terrenos incertos. A cidade continuaria a sussurrar, a mídia seguiria à espreita e as peças do tabuleiro girariam sempre. Mas Su, agora com as rédeas em parte de suas mãos, estava pronta a jogar por si. Se você quer acompanhar o que virá depois, escândalos que voltam, rivalidades que renascem e decisões que redefinem alianças, inscreva-se e não perca os próximos episódios desta história. Na noite que se seguiu ao casamento, quando os ritos se desembaraçavam e a casa finalmente cedia espaço para o cansaço, Su e Fu ficaram a sós. Não houve pressa. Sentaram-se próximos na sala e conversaram sobre trivialidades, projetos, obras de arte, a lista de contatos que precisavam atender. O toque entre eles era medido. Havia sim paixão, mas também um reconhecimento do que cada um havia ganho e perdido. Eles não precisaram de grandes declarações. A intimidade nesse ponto da história era feita de acordos silenciosos, respeito pelos limites, tolerância pelas falhas e a compreensão de que desejo e poder andavam entrelaçados de formas que ambos aprenderiam a administrar. Quando se despediram para subir ao quarto, houve um instante, curto, claro, em que Fu encostou a testa na dela e, num sopro, deixou escapar uma promessa sem formalidades. Não vou deixá-la apagar-se, murmurou. Su, olhando para os olhos dele, respondeu com a mesma simplicidade calculada que marcara sua vida desde a noite em que tudo mudara. Nem eu vou me apagar por você, disse. Nem por ninguém. E naquele acordo silencioso, que era ao mesmo tempo frágil e firme, residia a nova verdade que ambos escolheram viver. Um casamento que era aliança e batalha, desejo e contrato, proteção e liberdade. A cidade em volta seguiria murmurando, mas dentro daquela esfera, Su Wanzhou havia conquistado algo que jamais fora dado a ela: a chance de decidir o valor de sua própria história.